Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nem preciso dizer, né? Que é sempre um prazer muito grande receber você por aqui. Você não é inscrito ainda? Se inscreva, comente, curta, compartilhe, faça parte desse canal. E aproveita, aciona o sininho para sempre que tiver um vídeo novo, você ser comunicado, avisado. Que trouxe a palavra de Deus. Abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Amém? E realmente não ficou pedra sobre pedra. O templo foi destruído. Aleluia. Verso 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Os discípulos ficaram curiosos, querendo saber quando tudo isso iria acontecer. Eles queriam que Jesus entregasse para eles um calendário, para que eles viessem, a partir daquele momento, começar a contar os minutos, as horas, os dias, os meses, os anos, para que tudo chegasse ao fim. Mas Jesus, ele fez uma advertência para eles. Jesus os advertiu, porque no fim dos tempos as coisas iriam acontecer como Jesus profetizou aqui na palavra dele. E tudo isso está se cumprindo. Embora que muitas pessoas não enxerguem ou não queiram enxergar, mas as coisas estão se cumprindo. Dentro de tudo aquilo que foi profetizado por Jesus Cristo aqui no Evangelho segundo Mateus. Aleluia. Verso 4. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E tem muita gente sendo enganada. Tem pessoas que prediz o final do mundo para o ano tal, que o ano vai se acabar em um ano tal. Muitos profetizaram isso e muitos já morreram e continuamos aqui. Jesus ainda não voltou, mas ele irá voltar. Não no nosso tempo, no tempo dele. Ele irá voltar. Eu creio, estou todo arrepiado. E ele volta, cremos na Escritura, na Bíblia Sagrada. Mas muitos dizem: não, desde os meus bisavós, tataravós, que dizem que Jesus vai voltar, e ele ainda não voltou. Mas ele vai voltar para buscar a sua igreja, como ele mesmo, verso 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é visto que
tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Amém? Nós estamos vivendo um período de guerras envolvendo o Irã, envolvendo os Estados Unidos, Israel, envolvendo a Rússia com a Ucrânia e muitos outros países que se encontram em guerras. E as guerras não são apenas entre essas nações, mas até no seio familiar existem guerras. Existe guerra dentro do seio familiar, aonde não era para existir. Era para que todas as famílias vivessem em comunhão um com os outros, não em guerras. Mas sempre existe atritos por parte do patriarca ou por parte da matriarca ou entre os filhos. Sempre existe essa guerra. E quando é que essa guerra ela chega ao fim? Quando o primeiro desse seio familiar ele entrega a sua vida para Jesus e ele passa a pregar a palavra dentro da sua própria casa para os seus, e aqueles seus vão dando ouvido à palavra, e através do bom testemunho dele, que é primordial, ele dá bom testemunho dentro do seu lar, para que através do seu testemunho a sua família siga o mesmo caminho que ele está seguindo, que é Jesus Cristo. Mas quando aquele que se converteu, ele não está nem aí para a sua família, ele não prega a palavra, ele não ora pelos seus, então essa pessoa, ela não se converteu de fato e de verdade, e a guerra vai continuar dentro daquele seio familiar. É filho querendo matar pai, filho querendo matar mãe, irmão querendo matar irmão, e nós estamos vendo isso acontecendo. E nós vamos ver aqui na palavra que Jesus, basta apenas nós ouvirmos falar de guerras. As guerras estão existindo, mas ainda não é o fim. Por isso, não tenham medo, não temas, porque tudo está no controle do Senhor Jesus. Aleluia. Verso 7: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípio de dores. É o que nós já começamos a presenciar, o princípio das dores. Jesus disse que no final dos tempos o amor de muito esfriaria. E hoje nós vemos que o amor esfriou. Verso 8: mas a todas essas coisas são princípio de dores, então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Olha só, isso irá acontecer na vida das pessoas que servem a Jesus, por causa do nome dele. E já está acontecendo. Tem países
se descobrirem que você serve a Deus, você é morto. Se descobrirem que você é um servo de Deus, como lá na Coreia do Norte, eles prendem você e levam você para um campo de trabalho, e você vai trabalhar ali até você morrer. Isso você vai sentir na pele por amor de Jesus. Se é que você ama Jesus mesmo. Porque aquele que não ama Jesus, na hora que vier a perseguição, eles não vão querer seguir a Deus, vão esquecer que Jesus é o Salvador deles, que Jesus sacrificou a vida dele por eles, mas eles vão desistir. Mas infelizmente existem isso e vai existir. Hoje, aqui no Brasil, nós ainda temos essa oportunidade de pregar o Evangelho em todos os lugares. Mas tem países do nosso continente, aqui da América do Sul, que já não estão permitindo. As pessoas que estão pregando a palavra estão sendo presas, aprisionadas, como no passado, quando Paulo pregava a palavra, como Timóteo, Silvano, Pedro, João e os demais discípulos que eles eram presos e eram chicoteados por causa do nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Mas Jesus, ele vai voltar. Amém? Verso 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha só o que Jesus profetizou. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E já esfriou. O amor já esfriou. Aí você pergunta, irmão Carlos, você sabe o dia que Jesus vai voltar? Não. Nem os anjos do céu sabem. Só Deus. Mas ele vai voltar. Aleluia. Verso 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Amém? E tem muitos dizendo, em meio a tudo isso que está acontecendo no mundo, vai estar dizendo, como eu mesmo já disse, volta logo, Senhor, volta logo, Jesus. Mas quando dizemos isso, nós não estamos olhando para aquele que está lá fora. Porque foi por eles também que Jesus deu a vida. E ao invés da pessoa pensar em si e nas demais, não, eles estão pensando só em si. Querem que Jesus volte logo para que eles sejam logo livres de tudo que está acontecendo. Mas não, porque quando Jesus voltar, ele vai levar só a sua igreja, mas muitos vão ficar, a maioria vão ficar. Aqueles que poderiam ter entregue a vida para Jesus, nós temos que pensar nele. Jesus, ele vai voltar no tempo dele, mas enquanto temos essa oportunidade de falar do amor de Jesus, nós temos que falarmos de Jesus para eles, para que eles não venham a perecer. Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Louvado seja Deus.
E nós temos que perseverarmos até o fim, em meio a tudo isso que está acontecendo. Nós temos que perseverar, mesmo que venham as perseguições, mesmo quando vier as tempestades, não devemos desistir, nós devemos olhar para Cristo, porque Ele é o nosso escape, é o nosso Salvador, é aquele que nos livra de todo o mal. Por isso não temas. Verso 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando o evangelho for pregado em todas as nações, a todas as pessoas, quando todos ouvirem, estiverem cientes do evangelho de Jesus, aí virá o fim. Mas ele não está dizendo aqui quando será, não especificou nem a data, nem o dia, nem a hora e nem o ano, mas ele virá. Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Ele vai voltar. E nós devemos amar as pessoas que estão aí fora. Devemos orar por elas. Nós devemos falar do amor de Jesus por ela. Porque todos pecaram. E todos carecem da graça de Deus, da glória de Deus. Todos carecem do perdão de Deus. Mas temos que falar do amor de Cristo. Porque se não falarmos, nós iremos dar conta um dia. Por isso é preciso falar, dizer para elas que elas precisam se arrepender, que muito em breve